Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca imaginei que faria uma pauta como essa, principalmente porque eu tenho que dormir aqui nessa casa, né? Aí eu pensei, gente, tem tanta gente ganhando dinheiro com fantasma próprio, por que eu não posso aí colocar esses vagabundos pra trabalhar? Não paga aluguel, não paga nada, e meio que depois de um certo tempo a gente começa a juntar um histórico, né? Eu que sempre me gabei que eu não tenho muita experiência sobrenatural, meio que depois de tanto tempo a gente junta aí uma série de relatos e, cara, a gente vai dar foco agora em coisas que acontecem comigo e com a Ira. Ira, você acha que dá um programa esse? Eu realmente fiquei muito surpresa quando você me intimou pra gente fazer este programa e confesso que estou gelada aqui pra falar sobre isso. Mas isso é porque eu tenho um fantasma esfregando a bunda em você nesse exato momento, né? Não, mas aí se for assim, então tá bom. Então deixa eu virar, né? Que isso? Pra mim encoxar ele. Ai, desculpa, gente. Foi automático. Inclusive, eu acho que, eu não sei nem como vocês aceitaram o restante aqui desses malucos, mas, assim, quem vai me balizar aqui é vocês, porque eu não vi metade das coisas que um pessoal aqui diz que veio aqui na minha casa. Eu acho que não sei. Eu acho que você devia explicar a proposta para as pessoas entenderem, porque eu tô com uma lista aqui sobre isso. Uma lista mesmo. Quando você falou, vamos fazer este programa, eu fiquei, nossa, peraí, deixa eu pegar o papel aqui pra eu fazer uma lista e chamar os outros demais que viram aqui também pra fazer a sua listinha. Isso quer dizer que foi, né? Foi um rolê do Kleber? Eu vou perguntar, Ju, o que você acha que é esse episódio de hoje? O que eu acho que é o episódio de hoje? Nós vamos falar das assombrações, dos espíritos, dos encostos que nós já vimos na Freak House. Então, cara, eu já morei em lugar assombrado, mas a casa do Andrei... Caraca. Não, vocês vão ficar me metendo medo, aí também vocês vão se fuder também. Eu vou me arrepender aqui de ter feito esse programa. O mais engraçado deste programa é que, além de nós que vemos aqui, é que pessoas de religiões, visões e crenças diversas viram várias coisas iguais ou ao mesmo tempo aqui. Gente, pra quem não entendeu até agora, a gente vai falar sobre os relatos que tem sobre a Freak House aqui, sobre a nossa casa que a gente mora e que eu tava há muito tempo não querendo falar desse assunto, porque gente, o pessoal acha que é mentira, que eu falo as coisas de sacanagem. Eu tenho muito medo dessas porra. Eu sou curioso, eu gostaria de ter experiências, mas ao mesmo tempo eu não gostaria de ter experiências porque eu acho esse negócio muito assustador. Eu tenho medo escuro, eu me protejo com o meu casaquinho espiritual, que é o edredom da cama. Eu realmente sou uma pessoa muito cagona, então vamos ver o que vai sair desse episódio e, sei lá, né, como é que eu posso me proteger aqui com os nossos especialistas caças fantasmas aqui também, que viram coisas. Aproveitar que tá todo mundo dentro de casa, né? Vou começar a ver e proteger da própria casa também. Exatamente. Esse é o problema, né, mano? Se alguém tiver com casa assombrada, tá com um problemaço agora pra enfrentar. E é isso, a gente vai falar mais sobre isso logo depois da vinheta. Então, sobe aí a música, Murilo. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Bom dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E para o meu desespero e meu terror completo, estamos aqui para comentar sobre os fantasmas da nossa casa. Eu sou André Fernandes e temos aqui ela também, nossa moradora também da mesma casa, Ira Croft. Eu pensei que você ia falar Ira Fernandes também. Bem, eu também tô descobrindo nesse programa que o grupo de fantasma agora é The Crofts, né? Mal sabem os ouvintes que estão acompanhando que realmente, como o pessoal aqui falou, já foi muitos fantasmas vistos nessa casa. E não são somente vistos aquela impressão, sabe? O gato olhou pra parede. Não, gente. Fiquem aí neste programa porque são histórias reais.
Eu vou ser o cético desse programa aqui. Que eu vou ficar... até pra sua própria segurança, né? pra minha sanidade, né? Temos aqui ele também, nosso bruxístico Marcos Keller. Hello, senhoras e senhores. Lembrando que a casa é tua. Nunca esquece disso. Esse é o problema. Temos aqui também nossa bruxonilda favorita, Juliana Pozilacqua. Eu tô morrendo de rir do comentário da ouvinta aqui da Norna Martins falando que a casa do Andrei da Ira é Brazilian Murder House. Nossa, por favor, gente, investidores, façam uma série. Rapaz, se eu aparecer de roupa BDSM, talvez não seja eu, Ira, cuidado. Ah, que gostoso, agora eu quero. Talvez seja eu. Porra, aí fudeu. Se aparece alguém aqui em casa com roupa BDSM, não sou eu, nem é você, realmente tem alguma coisa muito errada. Aí você se fudeu muito, hein? Literalmente, talvez. E temos aqui também nosso queridíssimo consultor de evocações e banimentos, Vinícius Ferreira. Olha, eu acho impressionante esse lance da casa do Andrei, porque eu tinha muita sensibilidade a essas coisas quando eu tinha lá quando eu era criança, né? Fui perdendo lá pelos 15 anos. E hoje em dia, basicamente, eu só vejo coisa esquisita lá. Mas é porque comigo não conta, tá? Eu sou uma coisa esquisita que o pessoal geralmente costuma ver na minha casa. Mas sabe, Vinícius, uma coisa que você falou de realmente você ver, eu acho muito legal quando o Andrei, tipo, ele tá morrendo de medo, aí eu venho aqui e falo pra ele, aconteceu isso. Aí chega a Ju, que a gente não combinou nada, ela, eu vi isso. Aí chega o Kelly, olha, eu vi isso. Aí ele, tipo, não vai assim, duvidando. Aí chega você pra colocar a cerejinha. Olha, tô vendo isso aqui na sua casa, Andrei. Não, mas isso aí vocês estão combinando isso pra me assustar, porque é divertido assustar os outros. Eu sou o que mais gosta de assustar os outros, então tô tendo que lidar aí com essa situação agora. Mas, gente, antes da gente começar esse assunto, eu tenho um recadinho agora pra você. Seguinte, nos siga nas nossas redes sociais, você vai lá no Twitter, no @mundo_freak, no nosso Instagram, com live toda quarta-feira de quarentena aí, com a Ju e com a Ira. Temos também canal no Twitch, canal no YouTube e muitas redes sociais que você vai encontrar aí no post desse episódio. E entrem lá em www.mundofreak.com.br. E se você curte nosso trabalho, quer manter a gente aqui nessa quarentena muito doida, você vai lá no apoia.se/confidencial, link também no post, e você vai poder ajudar a gente a manter esse trabalho maravilhoso, além, é claro, de participar dos grupos secretos, ver transmissões ao vivo das gravações, da maioria delas pelo menos, e também ajudar também com muitos outros projetos que a gente tá fazendo. E além disso, tenho mais esse recadinho aqui. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial em mais uma semana aí para vocês. Semana que vem a gente vai ter uma surpresa super bacana para vocês, super agradável, que eu acho que, enfim, né, pra quem tá de olho, eu acho que não vai ser tão surpresa assim, mas pra você que não sabe tá dando mole, vai ter um susto e vai cair da cadeira. Mas, vamos voltar aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais, lá no @mundo_freak e no @mundofreak no Instagram. E falando de Instagram, as meninas Eracroft e Juliana estão fazendo lives toda quarta-feira, a partir das 10 horas da noite, contando historietas assombradas dos ouvintes. Então, aproveitem e corre lá toda quarta-feira, às 20 horas no Instagram, @mundofreak, tudo junto. E temos aqui também uma pequena noticiazinha para dar para vocês. Finalmente a gente decidiu fazer do Magicando um projeto próprio, né? Não um projeto dependente do Mundo Freak, né? Mas um projeto aí que tá aí para alçar grandes voos e coisas do tipo, né? Então, a gente decidiu separar a campanha de financiamento coletivo Magicando Mundo Freak. Isso serve para duas coisas, gente. Primeiro, porque eu não sei a proporção de que vocês eram apoiando tudo a mesma coisa. Então, pra gente dedicar metas e recompensas específicas para o ouvinte do Magicando, a gente decidiu criar essa nova campanha. No fundo, não vai mudar muita coisa. Se você já apoiava o Mundo Freak pelo Mundo Freak, você continua apoiando. Se você apoiava o Mundo Freak porque você gosta muito do Magicando, nem sempre que estaria escutando o Mundo Freak, mas se é mais pro Magicando, você agora tem a oportunidade de apoiar lá. Escolha um ou outro, ou mantenha os dois, né? Continue no Mundo Freak e fique no Magicando. A gente fez isso justamente para que esse dinheiro vá justamente para
para questões de equipamento, servidores e esse tipo de coisa que o Magicando já tem próprio, né? Magicando, por exemplo, a gente só grava presencial, então os equipamentos, a gente vai ter novos projetos para lá e coisas nesse sentido, tá bom? Fica o aviso para vocês. E falando de Magicando, a sua dose capirotácea quinzenal, tem uma coisa bacana que tá rolando agora. Como a gente tá nesse momento de isolamento social, a gente tá decidindo fazer uns testes e estamos fazendo nosso primeiro curso à distância, isso mesmo, a gente vai ter aí um momento de encontro com ouvintes. Então, galera, para você que é basicão, que, poxa, quer entrar nesse mundo, mas não sabe o que e tal, a Magia do Caos é sempre uma excelente pedida. E ainda mais a coisa bem basiquinha que é sigilos e servidores. Então, para você que tem alguma preguiça ou simplesmente não sabe por onde começar, esse curso é ideal. Finalzinho de maio agora, vai rolar ele, apenas 6 horas de curso com a introdução da Magia do Caos, o que é sigilo, o que é servidor, como desenvolver seu próprio sigilo, o que é melhor, servidores públicos ou servidor que você queria, e coisa nesse sentido, tá? Você vai sair daí com o seu próprio sigilo, seu próprio servidor, e vai ser tudo bacana. Então, vou deixar no link desse episódio aí, o link do Simpla pra você. O preço tá super promocional, é o curso mais barato que a gente fez no Magicando. Enfim, né? Para todo o Brasil. E para você que mora em outros países, em alguns países o Simpla é meio que bloqueado. Não tem problema. Entre em contato com a gente no contato@magicando.ck.com.br ou até no Mundo Freak, ou chega na gente no inbox e tal, e pergunta: Andrei, eu sou de tal lugar, eu tentei acessar o Simpla e não consegui. Como é que eu faço esse curso? Manda mensagem que a gente dá as instruções também, tá bom? Gostaria muito de... Agora mudando um pouquinho de tom, gostaria muito de agradecer ao nosso queridíssimo Jânio Garcia, que fez diversas ilustrações do nosso grupo Mundo Freakesto. Você vai lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter, que a gente postou lá, cara, ficou excelentíssimo. Um grande beijo na sua boca, seu lindo. E chamada final, para você que tem histórias, ou conhece pessoas que têm histórias ufológicas, de coisas extremamente bizarras. Eu não quero só um avistamento. Não, eu quero bicho vindo. Quero bicho vindo. Brincadeiras à parte, a gente tá à procura de relatos super bacanas sobre avistamentos e tal. Se for esse caso, caso você já tenha mandado, não aconteceu comigo, é o Criptologia, a segunda temporada, coisa que eu já venho anunciando há algum tempo. Ele tá pra sair, a gente só tá terminando mais algumas entrevistas e estamos em busca de mais material pra gente finalizar a temporada, já que infelizmente eu não vou poder estar saindo pra entrevistar pessoas. A gente vai estar buscando aí também novos materiais, tá bom? Então, caso você tenha essa história, conheça essa história, tem alguém que tem uma história escabrosíssima, você manda para contato@mundofreak.com.br que a gente continua o papo lá, beleza? Então é isso, bora pra esse episódio que tá me dando calafrios até agora. Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, eu preciso contar uma história pra vocês. Era uma vez um casal que se conheceu na internet, que é numa época que não existia Tinder, numa época em que você fazia flerte pelo Twitter. Olha aí, ó. Antes de qualquer pessoa, hoje em dia todo mundo flerta no Twitter. Até quem não é solteiro, até quem não tá flertando, tá todo mundo flertando lá. Então, mas antes de qualquer coisa, tinha um casal que se formou ali. Esse casal era conhecido como Andreira. E é esse que vos falo aqui. Aí, dado o momento, eu me mudo pra São Paulo, né? A gente aluga uma casa, um apartamento no centro da cidade de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, que fica, assim, eu gostava muito de falar, né? Porque, realmente, quando a gente lida com esse tipo de coisa, é legal você falar que você mora do lado do Joelma, né? Que era algo que a gente conseguia ver da vista, tipo, não da vista do prédio, mas a gente conseguia ver, tipo, saindo e atravessando a rua, a gente já tinha visão ali pelo prédio, uma das mais famosas histórias de fantasmas de São Paulo, depois de uma tragédia do incêndio. Inclusive, já temos episódios sobre, um dos primeiros episódios do Mundo Freak, e a gente morou lá durante muito tempo. Você quer falar um pouquinho desse apartamento, Ira? Bem, como a maioria dos prédios no centro de São Paulo, nos grandes centros
urbanos, era um prédio muito antigo. Ele devia ter no mínimo 60 anos. Então ele é um prédio com uma construção diferente, eram paredes mais largas, mais grossas, tanto que não se ouviam barulhos de um pro outro. São prédios, assim, resistentes mesmo, gente. Tipo assim, não tem grandes barulhos quanto se tem em prédios novos, que são esses prédios hoje em dia, que tem as paredes mais finas, você escuta tudo e tal, né? Lá era muito sossegado quanto a isso, não tinha nada. Mas por serem prédios antigos, são prédios cheios de histórias. E o nosso prédio era um prédio onde muitas pessoas se suicidaram. Então ele era muito carregado, assim, já tinha uma impressão muito carregada. Independente se a pessoa estivesse vendo alguma coisa ou não, ou tivesse alguma mediunidade. Mas ele já tinha, assim, um ar meio pesado, né? Aquela coisa do elevador antigo pra caramba, tudo na frente, assim, só prédio, aquela coisa cinza, né? Como diz o tio Joelma ali pra dar esse impacto. E muitas pessoas que passaram por este apartamento, era uma kitnet, viram impressões, fantasmas, muitas coisas ali também. O que eu acho interessante é que a gente fala, tipo assim, a gente já começa... É um bom setup de história de terror, né? Não, um prédio que aí a gente descobre que tem muitos suicídios e tal. Mas assim, eu vou ser bem sincero, eu nunca vi nada nesse apartamento. Assim como eu também nunca vi nada nesse aqui, nunca vi nada de nada. Mas as histórias chegavam, né? E não era comum, a gente não chegou a presenciar nada de bizarro, nada de suicídio e tal, mas depois de um tempo morando lá, meio que as histórias acabam chegando a você. E como esses prédios aí antigos, né? Prédios de kitnet, né? Então você vê que geralmente quem mora, quem tá começando a vida, ou quem tá numa situação financeira não tão boa, né? Coisas assim, né? De centro de São Paulo, né? É bom a gente falar também que o centro da cidade de SP, ele tá sendo ainda, né? Ele ainda não tá totalmente, né? Mas ele ficou durante muito tempo abandonado. Hoje já tá mais revitalizado, que é mais ou menos a época que a gente morou, já tava começando, ou no meio do processo de revitalização do centro de São Paulo, né? Então tinha muita gente voltando, mas não duvido que era, tipo assim, que aquela região ali foi de pessoas que quem morava eram pessoas de muita baixa renda, né? Que moravam do lado onde trabalhavam, ou que, enfim, né? Tinham lá várias famílias, esse tipo de coisa, né? Muito prédio invadido também, né? Prédios abandonados e por aí vai, né? Por diversos motivos. Entende-se também, é claro, todo lugar tem uma história, todo lugar antigo vai ter histórias. É claro que sim, não quer dizer que em outro lugar também não tenha acontecido isso. É claro que suicídios, assassinatos, todo esse tipo de crime é passível de acontecer em qualquer lugar. Mas quando a gente fala que o nosso prédio, ele era conhecido por isso, é porque aconteceram muitas histórias consequentes. Antes da gente morar lá, são histórias antigas mesmo, mas é um volume muito maior do que qualquer outro prédio comum, sacou? Pra não parecer que a gente tava impressionado com qualquer coisa, sabe? Não é isso. Ele tinha esse estigma porque, entre vários prédios ali que já aconteceram vários crimes, o nosso caso, ele aconteceu muitos suicídios. Ou, às vezes, assassinatos famosos, como o caso do Martinelli, que também ficava a 2 quadras da nossa casa. Sim. Então, mas assim, quando a gente coloca isso pro ouvinte, isso aí fica muito fácil da pessoa meio que romantizar a situação, né? Só que, assim, pra mim, eu nunca tinha visto nada até as pessoas começarem a comentar depois de pelo menos 1 ou 2 anos morando lá, né? Vocês lembram desse antigo apartamento, gente? Eu lembro. Eu lembro também. Acho que quem mais chegou a frequentar foi o Keller, né? Foi na época do Calciferum, né? Você deve ter ido lá também, né, Vinícius? Foi justamente para levar os exemplares do Andrei que eu fui lá pela primeira vez. E já tive uma primeira impressão meio esquisita, assim, sem ninguém ter me falado nada. Eu presenteei o Andrei na época com um apoiador de sonhos que era pra limpar a carga pesada, todo preto, inclusive, pra isso. Ficava na porta da casa dele, que era pra dar uma puxada. E era um daqueles que é pra área externa mesmo, que é pra bater um sol e tal, porque a linha não era linha orgânica, né? Era feito de linha sintética, que era pra não estourar fácil mesmo. Ah, tá. E você nunca me falou isso? Comentei, mas eu vou ficar fazendo você ter medo da tua casa, caralho. Você não tem escolha, mas tem que morar naquela porra. A Ju também chegou, né? A gente conheceu a Ju um pouco depois do Keller, né? Na época do livro a gente já conhecia, né? Então acredito que a nossa convivência lá foi mais ou menos igual ao do Vinícius, né? Esporádica, certo, Ju? Sim. A primeira vez que eu fui no seu apartamento foi no dia do lançamento do Calciferum, que a gente foi dar uma mão lá, ajudar a galera a trazer as recompensas e tal pro lugar lá da biblioteca, no Mário de Andrade.
Andrade, então essa foi a primeira vez. Mas aí eu fui algumas vezes, um pouquinho depois, no mesmo ano, porque a gente tava se preparando pra ir pra CCXP e fazer matéria, então eu fui buscar gravador emprestado, então mesmo morando nessa época eu ainda morava no interior, mas eu cheguei a frequentar algumas vezes esse AP e passei um ano novo nesse apartamento também. É verdade, rapaz. Sim. Você, o Andrei e o velhinho do banheiro. Exato. Não, vai se fuder. Não, você tá inventando. Você não existe velhinho do banheiro. Mas, Ju, você chegou a ver alguma coisa nessas primeiras impressões lá em casa? Então, a primeira vez que eu fui na casa de vocês, eu acho que é porque tinha muita gente, então assim, eu realmente ia também porque era muita informação, era muita coisa nova, então eu não prestei muita atenção. Mas na segunda vez que eu fui no apartamento, que foi essa que foi para buscar o gravador e tal, pra gente se preparar pra CCXP, eu vi vultos no apartamento. E aí eu achei meio esquisito, até na época eu pensei, deve ter sido a gatinha, né, porque não conhecia a Marceline direito e tal, mas eu me lembro de ter visto um vulto e aí, tipo, beleza, é a Gati, e tipo, quando virar assim a cara, tipo, tava a Marceline dormindo perto de mim, assim, ei, caralho. Vamos assim, todo mundo aqui é believer, né? Não, eu não. Não me mistura, não. Você só tem medo, né? Vamos partir do princípio, quem tá aqui acompanhando a gente também, você que tá ouvindo, você pode duvidar, mas pra você que acredita, vamos lá. Nessa época também, foi quando, tipo assim, o Mundo Freak começou, de fato, a existir, assim, de produção. Antes era só eu, o Andrei e o Rafael, a gente fazia um conteúdo mais geek, mais nerd, como a maioria fazia. Aí chegou o Keller, foi chegando a Ju, então a gente cada vez mais falando e se envolvendo com o ocultismo. E também era uma época que a gente começou a se envolver com isso, ninguém sabia fazer banimento, ninguém fazia nada, ninguém frequentava ordem religiosa nenhuma, todo final de semana tinha festa com 20, 30 pessoas lá em casa, então sabe, era aquele rolê do Kleber constantemente. Então já imagine, a região... Já achamos os culpados, né? A gente fica chamando essas pessoas carregadíssimas, né? Kelly, a Juliana, aí dá nisso. A região já era ali, né? Já era propícia. Aí aquele monte de gente fazendo bagunça, tudo sem fazer banimento, sem saber o que tá fazendo. Mas do jeito que você tá falando, parece que a gente tava invocando Satanás ali, gente. É festa normal, de gente normal, com bebidas e sem drogas e sem sexo. Com bebendo sangue. O crânio. Do jeito que você tá falando, parecia que a gente tava invocando Satanás ali. Olha, eu tenho várias coisas pra comentar nessa frase da Ira aí, hein? Eu tenho várias coisas. A primeira coisa pra comentar, quando a gente falou assim, todo mundo aqui é believer, mais ou menos, eu quero dar um ponto de vista, abre aspas, gigantescos, que não chega a ser cético, mas ele é um ponto de vista que vai tornar mais crível esse entendimento da realidade. Eu posso, por 5 minutinhos aqui? À vontade. Então, dá licença, deixa eu incorporar o palestrinho aqui. O que acontece é o seguinte, cara, tudo que como você olha o mundo assim, você vai ver aquilo que você tá propício a observar, né? A tua visão do mundo vai influenciar aquilo que você consegue capturar do mundo, né? Obrigada. Este pensamento mesmo. É importante a gente levantar essa parada, assim. Então, por exemplo, se você não é believer, se você é um cara super cético, obviamente você vai fazer uma leitura de mundo sempre muito cética, e você não tem, olha o termo filosófico aí, hein? Você não tem a chave hermenêutica pra compreender outros aspectos da realidade, né? Então, assim, depende daquilo, de como você observa. Não quer nem dizer que essas coisas existam ou deixam de existir. Quer dizer que pra que você perceba essas coisas, ou qualquer outra coisa, você tem que estar pronto pra abrir tua cabeça e teus olhos pra ver o mundo de um jeito diferente. Por exemplo, eu tava comentando isso com uma galera das Hard Science recentemente aqui, acho que foi no Mundo Freak mesmo que a gente falou. Foi sim, foi numa gravação que a gente fez. Que o fato, por exemplo, de a gente pegar a teoria da relatividade, todo o comportamento da luz do Einstein, a gente só tem aquela exata descrição do comportamento da luz porque o Einstein é um cara que veio de uma cultura judaica monoteísta. Então, se você pega a luz pro Einstein, ele dá uma descrição pra luz que é muito próxima da visão de um deus de acordo com o judaísmo, saca? É uma coisa quase onipresente, é uma coisa que tá em todo canto, que pode muitas coisas, que o universo ela vai estar além de muitas descrições e por aí vai. Isso é uma percepção, só os olhos dele iam ler aquilo daquele jeito. Qualquer outro olho ia ler de outra forma. A mesma coisa, a gente sempre fala aqui, a história do Isaac Newton. Quando o Newton faz lá o bagulho do prisma, ele vê 7 cores porque ele vem de uma tradição alquímica, e 7 cores são as principais. Mas tem uma caralhada de cor lá trocando de uma pra outra. Então é a chave hermenêutica como ele vê o mundo.
Então, assim, se você não percebe nada, se você não acredita em nada, se você não tá pronto pra abrir tua cabeça pra outras visões de mundo, no mínimo, tentar observar, obviamente que você não percebe nada. E isso é uma segurança. E aqui eu não tô nem falando de existir ou não. Eu tô falando de você só considerar hipóteses, entendeu? Deu pra sacar, mais ou menos? Isso faz todo sentido, porque foi o que aconteceu comigo justamente morando naquele apartamento. Quando a gente foi morar lá, e quando eu saí de registro, né, quando eu vim pra São Paulo, que foi, assim, foi um ano eu vim pra São Paulo, no outro ano o Andrei veio pra cá e a gente foi morar neste apartamento. Então tudo isso foi em 2 anos. E nesse tempo a gente se conheceu, né, você, Keller. Nesta época, eu estava saindo de uns problemas na minha vida. Problemas físicos, família, tal, assim, que foram muito traumáticos. Então eu tava saindo de uma época muito cética. Muito, assim, eu não suportava saber nem falar sobre outras coisas. Tipo, eu me negava a tudo. E nesses 2 anos, pra mim, foi uma transformação. Porque enquanto eu estava me negando, eu nunca vi nada. Eu não queria ver, eu não estava interessada. Nunca teve, tipo, um arrepio, sabe? Aquela coisa que a gente até brinca em casa? Nada. Porque eu estava em negação. A partir do momento em que eu comecei a entrar no ocultismo, entrar em nada, né? Tipo assim, conhecer, abrir de novo a minha mente para, opa, o que é isso aqui? Pra espiritualidade em geral, né? Exatamente, espiritualidade em geral. Quando eu digo ocultismo, é que não é religião, sacou? Tipo, não era religião, porque a religião também faz isso com a gente, mas não era religião. Mas foi quando, tipo assim, eu saí daquele ceticismo, sabe? Eu dei aquela respirada, peraí, as coisas também não são assim radicais como eu estou sendo. A partir daí as coisas foram mudando aos poucos também. O nome disso é viés de confirmação. Então, não deixa de ter um pouco, viu? Muitas vezes não deixa de ter. Mas é importante te lembrar, isso aí é o mesmo efeito que a gente tem, tipo assim, olha, você comprou um carro novo, eu comprei um Gol Bolinha. Aí eu nunca vejo ninguém com a porra do Gol Bolinha. Comprei o Gol Bolinha, eu começo a ver gente com o Gol Bolinha. Por quê? Porque eu me abri pra percepção do Gol Bolinha, porque eu tô vendo ele sempre. É o mesmo rolê da grávida. Então, assim, existem vários tipos dessa chave de percepção. Se eu for chegar, tipo, uma sala, tem uma sala. Aí eu boto naquela sala lá um cara cético. Ele vai ver uma sala, tal, parede, pá. Se eu boto um designer ali dentro, ele vai ver uma par de outras coisas que o cético não percebeu. Se eu boto ali dentro um arquiteto, o cara vai ver uma par de outras coisas que nem o designer, nem o outro não percebeu. Se eu boto um filósofo ali dentro, ele vai ver outra parada. Porque cada um deles tem uma chave hermenêutica, uma chave de tradução da realidade diferente. Então é bom lembrar isso, porque às vezes a gente sempre acha que, não, isso aí é crendice, então é menor. Então, mais ou menos, né, cara? Se você for procurar aí, tipo, tem uma galera, uma puta paulada de cientistas que tem suas crenças, suas percepções. Isso não interfere no seu trabalho, pelo contrário, dá às vezes pra ele um outro olhar pra dentro do trabalho. Então é a gente saber entender esses outros valores, saca? Falei alguma bobeira? Ju, Vinícius? Acho que não, cara. Tudo certinho. Também acho que não. Tá, então é só porque... pra gente tirar essa parada da sala, assim, porque senão, sei lá, o cara da Play aqui fala, não vou ouvir essa porra não, porque tá falando dessas paradas. Mas não, a gente tá falando sobre outra percepção, né, cara? No mínimo, pode rolar uma história interessante pra você, né? Então, mas acho que isso aí, eu acho que você tá tocando num ponto muito interessante, porque às vezes tem gente que coloca de maneira muito simplista. Exato. Porque eu acho que é muito confortável a gente chegar e a gente definir o que a gente acredita e a partir daí montar, fazer o setup do mundo. Então, beleza, existe fantasma ou não existe fantasma. E a partir daí, tudo vai se mover em volta daquilo. E foda-se o teu lado... Eu vou colocar o lado de senso crítico, mas é sempre bom a gente dar sempre uma avaliada com relação a tudo isso. E tá sempre renovando e tendo novos pontos de vista, né? Porque isso vai fazer você... Porque, no fundo, a gente tá nessa situação. A gente tá todo mundo preso em casa aqui, mas a gente tá numa grande rocha flutuante no meio do cosmos. E foda-se qualquer coisa, né? Tudo que a gente experiencia, tudo que a gente vive, não é verdade. O que é verdade pra gente é o que a gente chama de experiência humana, que é os olhos da nossa percepção. E foda-se, sabe? E, obviamente, isso não ignora a ciência, isso não ignora uma série de conhecimentos e comprovações que a gente tem. Eu acho que é saudável a gente buscar isso, mas no fundo, a gente é um macaco nessa rocha voadora e que, enfim, a gente estando aqui ou a gente não estando aqui é difícil, né? Tipo isso. E foi essa percepção e esse senso crítico que, ouvindo isso do Keller na época, que eu fui entender a primeira vez que eu vi um fantasma e não era um fantasma, era só um eco, uma impressão. E hoje o Keller já falou isso várias vezes, tanto no Mundo Freak quanto no Magicando, explicando o que era. Da mesma forma que a negação também era esquisito, potencializar uma crença, a mesma coisa. Aí, tipo, depois que eu comecei a perceber as coisas, eu também dei uma pirada. Nossa, caraca, o que é isso? O que eu tô vendo? E aí, quando eu falei pro Keller que eu vi um cara andando na
minha sala, o cara fez isso, só que aí, de repente, o cara sumiu, e aí foi conversando com o Keller sobre estas percepções, que ele também me falou, pô, calma, também não é tudo que é fantasma, não é poltergeist, calma. É um cara hipotético numa sala hipotética, né? Que você tá falando. Então. Isso é só um complemento ao que você falou. A maioria dos céticos que existem, que acreditam, que seguem o método da ciência, caralho, na verdade não é isso que eles estão fazendo, né? Porque a ciência se propõe a explicar os fenômenos conhecidos e a assumir que não tem uma explicação para o fenômeno não conhecido. Mas muita gente se força a negar alguma coisa que não conhece. Então eu acho que é importante, quando a gente estuda esse tipo de fenômeno que a gente não consegue compreender, não negar que aconteceu. Mesmo que você não tenha uma explicação razoável e você não queira acreditar que é fantasma, você pode falar, olha, eu vi uma parada, eu não faço ideia do que foi. Mas tem muita gente que insiste e fala, não foi nada. Alto lá, segura se não foi nada aí e chega à sua conclusão mais tarde, quando você tiver informação suficiente pra isso. Não, mas não foi nada mesmo não, né, gente? Não foi, isso não existe e é isso aí. É assim que estão chamando agora, né? Nada. Então eu vou começar a contar o que aconteceu. Olha só, deve ter mais, assim, não tenho a melhor memória do mundo, às vezes eu lembro durante a conversa, saca? Porque tem umas coisas que por isso que tem diário, né? Pra você registrar essas paradas. Porque às vezes acontece mais coisa do que a gente gostaria. E eu me lembro de duas situações na casa do Sr. Andrei. Essa casa antiga, o Andrei normalmente ele ficava sentado ali no computador, né? Computadorzinho, numa cadeirinha branca que tinha também, que era uma cadeirinha tipo de redinha branca. Era um dos dois lugares ali onde ele ficava. E aí eu tava sentado no sofá, e eu tava conversando com ele e tal, na moral, eu me lembro que eu gostava muito de olhar pra varanda, né? Tinha uma varandinha bacana ali, nesse apartamento. E aí eu virei, na hora que eu virei, eu peguei, tipo assim, o que parecia ser uma silhueta de um senhor, tipo, caminhando até o banheiro. Numa boa, assim. Meio encurvadinho e tal, pá. Eu não conseguia ver direito, uma silhueta, assim, entrando. E era bem louco, porque ele foi rápido e eu percebi virando, assim, no banheiro. Até aí, ok. Nesse dia foi onde eu vi a paradinha, uma parada entrando no banheiro, depois eu fui até no banheiro, dei uma olhada e tal. E eu brinquei, sei lá, anos depois, acho que um ano depois, que eu falei pro Andrei que eu tinha visto ali o senhor. Mas essa vez foi tudo ok. Mas teve uma vez que foi meio bizarro, que era parecido com o senhor também, mas era uma outra coisa meio torta. E tá ligado quando tem aqueles movimentos de coisa quebrada, de filme de terror mesmo? Assim, tipo... Ah, não. Quebrado? Então, ele tava observando pela porta e começou olhando de cima, quebrado, da porta do banheiro. E, tipo, baixou pela lateral, assim, da madeira. Aí ele deu uma baixada olhando e era vergonhoso, né? Porque voltou pra dentro. Aí eu olhei e falei, ok, né? Então tá, aí o bagulho é mais esquisito, assim. E tinha uma parada entre o armário, né? Tinha que era o guarda-roupa dele, era esse pedaço, guarda-roupa e banheiro. Era uma kitnet, gente, só pra vocês entenderem. E era uma kitnet, assim, meio que em formato de V. Então, tipo, era o quarto, o banheiro e a cozinha junto. Então, quando o Kelly tá falando a porta do banheiro, ali perto do guarda-roupa, é porque era tudo junto. Colava a porta do banheiro, colava no guarda-roupa, assim, né? Que ficava de frente pra cama. Então, ali foi essa percepção, assim, que eu tive. A primeira, tipo, passou andando, ok, posso ter visto, posso não ter visto. Tudo bem. Mas quando você tem alguma coisa que ela fica mais fixa na tua mente, assim, na tua visão, aí é meio estranho. Se você só vê passando, ok. Você pegou alguma coisa, seu olho tá sujo, sei lá. Você pensa em qualquer outra parada e tá ok, a vida continua. Agora, quando o bagulho fica meio marcado assim, aí é meio suspeito. Uma vez eu tava deitada na cama, aí a cama de frente pra esta porta que o Keller tava falando, e aí o Andrei tava vindo assim deitar e eu falei assim pra ele, nossa, tá vendo ali no canto? Aí ele, o quê? Aí eu, você já viu aquele homem que fica ali olhando pra gente? Aí ele apagou a luz e saiu correndo pra cama, do que você tá falando? Aí a gente brincou, eu não falei mais nada. Passou uns tempos, aí uma outra amiga nossa, né, uma amiga que trabalhava comigo, e ela é uma amiga que ela tem muito, muito medo também. E ela é do tipo que põe a mão no rosto e fica, não quero ver, sabe? Fica gritando até as coisas sumirem. E aí ela tava sentada no sofá de casa, o Keller também tava, eu não sei se você vai lembrar, Keller. Ela tava sentada no sofá, a gente tava conversando, e o Keller contou que tinha visto o homem no banheiro. Aí eu falei, nossa, eu vi uma pessoa olhando, mas eu não tinha visto ele quebrado como o Keller viu. Aí essa menina, eu lembro, a Débora, ela segurou na minha perna, aí ela estava nervosa, começou a suar, com medo. Quase chora, né, Débora? Aí ela, olha só, Ira, eu só venho na casa de vocês porque eu gosto muito de vocês, porque eu tenho muito medo dessa casa. Esse homem que vocês estão vendo no banheiro, eu já vi ele andando nessa casa várias vezes, e ele fica me encarando, e eu odeio isso. Aí é a hora que o Andrei chora, né? Você nunca me disse isso, Ira.
Ira, ai, para, gente. Então, e eu acho assim, a minha teoria na época, eu botei o bagulho, tanto é que aquele que tava lá, aquele apanhador era pra purificar o ambiente e tal, e pra purificar a gente que entra e sai. Porque também tinha um rolê que ele parecia ser hostil a quem visita, não a vocês. Né? Tinha uma hostilidade assim pra quem visita. Sim, como moradora, eu sempre percebi isso. Tudo que eu vi ali dentro, seja de relance, eu vi mesmo, tal, ou que eu acho que eu vi, qualquer coisa, sensação, sentir presença, nunca foi agressivo com a gente. Foi como se fosse uma convivência normal ali. E isso era uma sensação muito clara, porque como eu já morei casa pequena, com muita família, sabe? É a mesma sensação quando eu morava com a minha família. Ah, tá todo mundo aqui no meio ambiente, falou aí, cada um se vira. E a Ju, qual foi a percepção, Ju, quando você foi pra lá? Bom, primeiro que o corredor... tinha um corredor complicado, é verdade. O corredor onde você saía do elevador, isso é muito comum nos prédios mais antigos aqui de São Paulo, que os prédios não são fechados, né? Eles às vezes têm ou um murinho que você é aberto, né? Então tem um corredorzinho e tem as portas ali para esse corredorzinho. Ou você tem uma série de lajotinhas dessas furadinhas mais antigas que você conseguia ver a parte de fora do prédio, né? Era uma coisa de ventilação, tal, dos prédios antigos. E era muito bizarro porque esse corredor, ele tinha uma parte que era super... onde tinha a portinha do elevador, onde tinha o lance da escada aqui no cantinho, e aí você tinha um corredor que, naturalmente, era iluminado, ou pela luz do dia, enfim, ou pelas coisas da noite, tal, das luzes da rua. Mas era muito bizarro, porque a parte do elevador e ali da portinha da escada, não importava se o dia tava com sol, se o dia tava nublado, era sempre muito escuro, muito. Então, quando você saía do elevador, você já tinha uma impressão meio, tipo, putz, assim, pesada. Aí você virava a partezinha do elevador, andava pelo corredor e beleza. Só que esse corredor, pra mim, sempre foi também muito cheio de vulto. Vulto é um negócio, como o Keller já explicou, que você, enfim, você mexe a cabeça, você pode ver alguma coisa aqui na tua, ou pode não ver alguma coisa aqui na tua visão periférica, enfim, é um negócio ok. Mas aquele corredor, os vultos, eles pareciam correr. Era um negócio que você tava, tipo assim, e o negócio passava correndo por você. Era um negócio muito bizarro. Eu tive essa impressão algumas vezes e depois, quando a Ira me contou que, esse prédio tem uma grande história de suicídio aqui, daí eu comecei a ficar mais ligada. Eu falei, talvez não seja só uma impressão. Mas aquele corredor, pra mim, ele era muito mais movimentado do que dentro do próprio apartamento. Eu vi, entre aspas, mais coisas naquele corredor, na entrada do apartamento, do que no apartamento em si. Credo. Esse espacinho era chatinho mesmo. Bem lembrado, viu, Ju? Bem lembrado. Era um caminho difícil, confuso, né? Mas isso aí também é projeto ruim de prédio de São Paulo, né? Prédio antigo. Isso aí é com engenheiro. Falando em engenheiro, Vinícius Ferreira. Então, cara, a primeira e uma das únicas vezes que eu fui nessa casa, eu não posso dizer que a primeira coisa que eu senti foi uma parada estranha, porque as circunstâncias da minha chegada foram curiosas. Eu tinha ido levar os exemplares do Calcifero, que tinha acabado de sair da gráfica, lá pro Andrei. Então eu parei num lugar que era uma vaga meio proibida, estacionei o carro, peguei uma porrada de caixa, tava indo com a coluna fodida, carregando um peso do cacete. Então todo esse caminho de corredor e tal, eu só tava pensando em eu preciso voltar logo e minhas costas estão doendo pra cacete. Quando eu finalmente cheguei, descarreguei, o Andrei me deu um copo d'água, aí é que eu fui perceber que nem tudo tava como deveria ser. E nesse ponto eu percebi, assim, só pra esclarecer pra todo mundo, eu não tenho muito esse lance hoje em dia de ver coisas, eu tenho muito mais de sentir, no sentido de sensações e impressões mesmo. Então eu percebi que tinha alguma coisa na região da cozinha que claramente não queria que eu estivesse ali. Essa foi a única sensação que eu tive. Das outras vezes que eu fui lá mais 2 ou 3 vezes só, não percebi nada diferente, mas a primeira vez que eu fui, assim que eu me recobrei, eu percebi claramente na área da cozinha uma parada, não falando, né, mas dando claros sinais de some daqui, seu desgraçado. Às vezes era eu, né, cara? Às vezes eu devia ter acordado de mau humor, né? Que tava lá causando. Deixa eu falar mais uma parada também sobre a cozinha, assim. A cozinha do André, ele era um pedacinho menor,
Eu não cheguei a ver lá, mas era uma sensação de inóspito, sei lá, como é que a gente chama isso? Eu tinha a sensação, era muito esquisito isso, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas a cozinha do Andrei aqui, se você tava de frente pra pia, na esquerda tinha umas prateleirazinhas onde vocês botavam os copos, não era isso? Aham, sim. É porque não era uma cozinha, né? Era um quadradinho no canto. Então, aí eu tinha, toda vez que eu ia ali naquela pia, pegar uma água, enfim, numa geladeira ali perto, eu tinha a sensação de que um copo ia voar na minha cara. Eu sempre tive essa sensação. Eu ficava olhando naquela prateleirinha e falava, ok. É bem isso mesmo que eu sentia, Ju. Não é? Puta merda. E a gente não tinha falado disso ainda. Mas parecia que alguma coisa que tava naquela estante ia voar na minha cara a qualquer momento. Era bem isso. Ai, que abusados, né? Ainda fica querendo espantar visitas. Olha. Tá protegendo a gente, Ira. Até aqui eu só posso concordar, hein? Mano, não sei. Andrei, conta da cerveja. Então, é que assim, esse lance da cerveja não tem relação fantasmagórica, assim. É um lance que o pessoal que acredita em essas coisas de energias e vibrações e tal, leva em conta. O que acontece assim? Eu e Ira, a gente é um casal relativamente tranquilo, a gente não briga no geral, assim, né? A gente tem nossas discussões, coisas de rotineiras relacionadas a coisas de casa e tal, que é normal, né? Quando você tá lidando com uma outra pessoa, com outra vivência, com outras questões, assim, é normal que, principalmente nessa área de convivência, no início de relacionamento, você precisa alinhar várias coisas e tal. Mas uma das vezes que eu e Ira, a gente brigou feio, assim, brigou muito feio, foi algo que marcou bastante. E é aquele tipo de coisa que, como eu falo, tipo assim, faz parte daquelas séries de coincidências que às vezes você achar que é só uma coincidência parece um pouco forçado quando a pessoa acredita nesse tipo de coisa, né? E dá pra falar que essa foi meio que a única que a gente teve nesse apartamento dessa magnitude, né? A gente tava brigando muito, a gente tava discutindo, falando alto, né? Ira me bateu. Não, mentira. Não, mas realmente tava um negócio meio tenso, assim, e tal. Tava aquela coisa de desestabilizar mesmo. Aí, na época, a Ira trabalhava com uma pessoa, que hoje é amiga dela e tal, e o marido dela fazia cervejas artesanais, né? E aí, como alguém provavelmente que conhece meio que esse rolo deve imaginar, no meio desse rolê todo, meio que uma das cervejas explodiu dentro da cozinha, na parte de baixo, onde a gente guardava as cervejas, a gente não guardava gelada, né? Elas estavam ali para, em momentos oportunos, a gente ia colocar na geladeira para gelar e tomar, mas a gente estocava numa área arejada e longe do sol, mas que não estava sendo refrigerada, e do nada a cerveja explodiu. Isso foi a única vez que algo assim aconteceu. E aí a pessoa pode falar, ok, essa coisa de cerveja artesanal, às vezes o método de você fazer a lacragem, né, de você fazer o fechamento da embalagem, pode ter algum erro, e aí por causa que é um produto fermentado, fermenta, cria pressão e, enfim, explode ou abre sozinha, né? Mas isso é engraçado, porque isso foi a primeira e única vez que aconteceu, que eu vi acontecer. E agora eu tô lembrando também de um suco de tomate que também fez a mesma coisa. Mas é que, assim, só pra também... Era uma cerveja artesanal e tal. Tem todas as explicações físicas para terem acontecido isso. O estranho foi como aconteceu, assim, não estourou em cima, como estoura, sabe, qualquer garrafa de pressão. Ela estourou no meio e ela explodiu, assim. Ela sujou tudo em volta. Foram vários caquinhos. Não, foi bizarro. Foi um negócio bizarro. Eu fui conversar com o marido da minha amiga, fui falar, estourou, claro que eu não falei nada desse negócio de energia, né, gente, senão qualquer pessoa acha que eu sou louca. Eu fui lá e falei, eu perdi uma das cervejas, até porque eram caras, né, e aí foi a única cerveja de fabricação dele, a única que aconteceu isso, ele não fez nada diferente na hora de lacrar a garrafa, na fermentação, nada, e a gente não descobriu como que isso aconteceu, foi um negócio bizarro. Então, aí é legal você ver o Andrei tentando dar desculpa, né, tipo, não, mas talvez foi, não sei. É o que eu tava falando do cético idiota, né? É por isso que eu gosto quando entra as histórias do segundo apartamento, este aqui. Porque agora não é só mais eu e o Keller com impressões. Não, agora a gente tem mais gente aqui, ó. Mais gente. Até em gravação de podcast já rolou gente vendo aí. Não tem não. Para que isso não existe, não. Não, mas tem uma história também que vocês esqueceram. Que assim, é que na verdade a única coisa bizarra que aconteceu uma vez, que eu lembro, que tipo assim, é o tipo de coisa que eu não tenho explicação. Quer dizer, eu acho que eu até tenho. Às vezes
eu inventei isso na cabeça, tive uma impressão bizarra, aquela apofonia, né? Tipo, um conjunto de sons que deu a impressão que fosse outra coisa, né? Tipo, você tem a impressão que alguém te chamou na rua quando claramente não foi ninguém e tal. Mas foi uma vez que eu tava sozinho em casa, a Ira tava viajando, e aí na época a gente só tinha uma gatinha, que era a Marceline, né? Na época que ela era paz e amor, hoje em dia ela é a personificação do deus da guerra, de qualquer cultura que você queira nomear aí. E na época, beleza, a gente tinha essa gatinha e tal. E eu tava no computador, de costas pra cozinha, né? E eu escutei alguém colocando... Sabe aquele barulho de... Quando você coloca o copo em cima da pia de mármore? Que é um barulho muito característico, assim. Alguém apoiou o copo ali depois que acabou de beber uma água, por exemplo. E eu escutei esse barulho. A primeira coisa que eu pensei, porque eu sou uma pessoa muito racional e muito cética e muito inteligente, eu falei, porra, Marceline, não é algo comum dela, devia ter subido na pia, e aí esbarrou em algum copo que devia estar lá, e o copo deu aquela sambadinha, né? E aí foi esse o barulho que eu escutei. E aí eu levantei, virei de costas pra ir lá na cozinha, pra ver o que a gata tava subindo na pia, que não podia, a gente não deixava, e aí eu vejo a gata saindo do banheiro. Aí eu falei, ok. É bizarro. Mas foi a única coisa assim que aconteceu, e eu não sei porque que eu teria fantasma bebendo água. Mas tirando isso, não tem muito mais coisa, não. Pois é. Ah, Ira, você pode comentar antes da gente passar pro negócio o que... foi a Mayra que viu, tipo... do banheiro? Alguém viu ela tomando banho? Então, a Débora também viu, que eu já falei aqui, e a Mayra também, que é uma amiga nossa. Trabalhava comigo. Não é médium, nada assim, nem uma pessoa religiosa, nem nada. E nem uma pessoa impressionada, sabe? Tipo, normal, não tá nem aí. Não sou cética, ela acredita nas coisas, mas também não procura ficar querendo saber das coisas, né? A Mayra é aquela pessoa neutra ali, né, Ju? Igual eu, é pessoa inteligente. Ah, pronto. Vinícius tem outra definição. A Mayra não fica duvidando de ninguém, não. Como diz ela, eu sei o cu que tem. E a Mayra, como a gente trabalhávamos juntas, tanto a Mayra e a Débora, elas moram em outras cidades. Então elas dormiam muito lá no apartamento com a gente. E aí ela falou que uma vez ela tava tomando banho. Como era apartamento de kitnet, ele era bem pequenininho, não tinha box, era só cortina. E ela falou que tava tomando banho e de repente ela sentiu assim atrás da cortina, como se tivesse alguém olhando ela. Aí, tanto é que ela falou que no impulso, na hora que ela sentiu isso, ela nem pensou ser um fantasma, não. Ela já pensou realmente um homem, sabe? Né? Mulher ainda, você já pensa, puta que pariu, o que esse maluco aqui no banheiro? Aí ela falou que, tipo, meio que veio uma sombra, e ela puxou o braço e plá, abriu assim a cortina e nada. É isso aí. Deixa eu só lembrar que que o apartamento ele ficava num dos locais tidos como mal assombrado, né, em São Paulo, que é ali no Vale do Anhangabaú, né? Vamos lembrar disso. Ah, sim, né? A gente tava no epicentro ali, né? Embaixo do Vale do Anhangabaú, você tem um rio ali, tinha aquela história de que era um local onde muitos índios foram levados no período, e também tem durante muito tempo foi o recorde de suicídio em São Paulo, até acho que alguém parar de fazer essas contas e divulgar a ponte lá, a pontezinha seca, né? Sim, o viaduto do chá. Não, é o próprio nome, né? Anhangabaú significa, na linguagem que eu não lembro qual, rio do mau espírito, né? O Anhangá é uma entidade ou um espírito ruim, né? Aí, né, depois de um tempo, né, o aluguel começou a ficar muito caro pra região, como eu falei, começou a gentrificar, começou a revitalizar, aí o cara começou a dar uma despertinho pra cima da gente, aumentando o que não devia, e a gente decidiu se mudar, né, e aí foi aquela loucura, né, de, ai meu Deus, onde é que a gente vai morar agora? A gente não queria sair do centro, porque a gente gostava, mas ao mesmo tempo a gente tava topando algumas outras áreas, é aí que a gente dá uma afastadinha, algumas estações pro lado, e a gente acha a Santa Cecília, e agora a gente pode falar que a gente é Santa Cecília, mas antes de inventar essa porra dessa merda de nome aí, era um lugar muito bacana, assim, né? Porque você tinha várias vantagens de se morar no centro, né? Era perto de tudo, você tinha ônibus e metrô pra tudo quanto que era lado, e ao mesmo tempo era um lugar muito tranquilo, né? Com mais bairro, assim, né? Com as ruas mais tranquilas, com os vizinhos mais legais e coisas nesse sentido, então a gente super curtiu. E a gente acabou vindo pra cá, né? E essa é a introdução. Vou fazer uma pergunta. Manda a pergunta. Andrei, o Rodrigo Spookhouse já viu alguma coisa aí? Mas ele vê todo dia, né, mano? Isso aí ele vê...
Não é exatamente uma régua, né? Mas eu quero saber o que ele já viu aí. Se ele te falou alguma coisa. Tem que falar o que ele não viu. Ele já viu, sim. Ele não veio aqui, não foi quando ele veio aqui, mas ele, uma vez, conversando com a Dani, com a esposa dele, aí a Dani, né, presenteou a gente. Deixa, né, uma limpeza, tal, muito simples, não chegava a ser o que ele faz no canal dele. Aí eu tirei umas fotos aqui e mandei pra eles. E aí ele viu, sim. E ele viu justamente algo que eu também já tinha visto e também já tinha contado pro Keller. E hoje em dia eu também faço o seguinte, eu sempre duvido de mim mesma pra que eu não fique impressionada com as coisas. Tanto que depois eu corro para os meus amigos aqui universitários do Magicando pra eu não ser louca. Gente, aconteceu isso, eu não estou louca, né? Então também eu acredito quando ele falou, porque na mesma época eu tinha visto aqui. Vamos lá. Em um dado momento... eu não sei se a gente ia fazer alguma confraternização aqui, uma festa e tal. Eu só lembro que tava a Ira na cozinha com a Ju. Aí de repente eles começaram com o papo de ver fantasma e eu fiquei puto e fui embora. Porque eu falei, Ira, não quero saber dessas histórias. E ela justamente me chamou pra resolver coisa na cozinha quando ela estava contando essa história aí. E Ju, quer começar? Sim, mas qual que você quer? Você quer que eu conte aquela da gravação? Vai se fuder, Ju. Qual que você quer, né? As centenas de histórias que você viu aqui. Desculpa. Então, teve uma vez que a gente estava gravando, Magicando, né? E aí nós estávamos falando tal, e se bem me lembro, estávamos. A mesa, ela tem uma mesa assim mais compridinha de jantar, né? Que fica assim, que faz uma divisão entre ali a sala do Andrei, né? E aí nós estávamos sentados, duas pessoas viradas pra porta, era eu e o Vinícius. E aí na parte da frente tínhamos Lívia, Keller e Andrei gravando. Aí a gente tava falando e num determinado momento eu simplesmente parei de falar. Por quê? Porque eu vi, tipo, muito claramente. E não era assim, tipo, é um contorno, é um vislumbre. Não. Eu vi uma pessoa saindo de uma parte da sala, andando e indo em direção à porta. E ela passou pela porta. Pelo menos tava indo embora. Aí eu falei, ok, tá. E continuei gravando. Depois, sei lá de quanto tempo, né, Vinícius? Sei lá, tipo, depois de meses. Não sei o que eu e o Vinícius estávamos conversando e como que a gente chegou até aí. E aí eu falei, então, Vinícius, eu acho que eu já vi um negócio na casa do Andrei e da Ira. Aí o Vinícius falou, foi naquela vez da gravação e me descreveu exatamente o que eu tinha visto. Isso lembrando que eu sou uma porta de sensibilidade. Né? Aí eu falei, Venâncio do céu, né? Porque a gente chama o Vinícius de Venâncio. Falei, Venâncio, caralho, será que a gente vê a mesma coisa? Ele, olha, do jeito que você tá falando, do jeito que eu falei, parece que foi a mesma coisa, teve o mesmo movimento. Era a mesma coisa. Aí eu, tá bom, ok. Porque, sei lá do que a gente tava falando, nem me lembro qual é que era o tema do Magicando, mas eu falei, cara, será que eu fiquei sugestionada com alguma coisa que estavam falando e eu vi? Porque é o seu, né, por mais a galera acha, né, todo mundo que trabalha com espiritualidade, que faz alguma coisa com isso, que estuda ocultismo, acha que todo mundo super vê tudo e número 2, super acredita em tudo. A gente, aliás, eu acho que essa é uma... Como é que eu vou dizer? É um comportamento muito saudável. Eu acho que a gente duvida muito desse tipo de coisa. A gente olha todas o que pode ser fisicamente, biriri, e aí se não, né, não temos outra explicação, ok, a gente aceita aquilo. Eu acho que, inclusive, é um comportamento bem saudável, né? Que senão a gente fica muito pirado que tudo tá contra tudo, enfim, né? Mas isso desse dia foi muito bizarro, porque depois de meses, e aí conversando com o Vinícius, e o Vinícius me falou exatamente o que tinha acontecido. E você vê que não é uma parada forçada justamente porque eu vi, a Juliana viu, e ninguém falou nada pra ninguém, né? Porque foda-se, cara. Provavelmente não foi nada, né? Até que o assunto um dia surgiu espontaneamente e a gente viu que as histórias batiam. Mas a gente não fica falando loucamente, tipo, que incrível! A gente não entra nessa. Não, vida continua, exatamente. Isso é uma das coisas que a gente gosta de falar, inclusive. Tipo, se você vê uma parada, às vezes a gente comenta de ver alguma coisa, mas a vida continua. E eu até não gosto de falar umas paradas assim, porque eu não sei se a pessoa precisa saber, inclusive, tá ligado?
É uma parada que, sei lá, às vezes não faz nada a pessoa, às vezes é uma percepção minha, às vezes eu tô errado. Às vezes, quando sou eu, não preciso me saber mesmo, não. Fica aí a dica aí pra vocês aí. Bom, no seu, eu já dormi lá. Eu durmo na casa do Andrei tempos em tempos, quando eu preciso ir pra São Paulo. Porque tem uma coisa sobre São Paulo que eu preciso falar aqui. Só mora em São Paulo e gosta quem não é de São Paulo. Vocês relembrar, isso é uma coisa importante ali na área central. Eu sou paulista, nascido no Cambuci e eu moro em Suzano. Agora, essa galera toda que tá aqui, ó, que mora no centro de São Paulo ali, não é de lá. Mas enfim, uma vez eu tava aí na tua casa e eu acordei de madrugada, fui no banheiro, me levantei, saí do escritório, fui até o banheiro e quando eu voltei, eu tive, não foi uma visão clara, mas foi a impressão de alguém muito alto. Provavelmente negro não de sombra, mas assim, de pele escura mesmo. Pele escura, bem alto, entre a mesa e a TV. Não tava na sala ainda, mas tava meio tipo a caminho do banheiro. Aí eu saí, olhei pro banheiro e fui pro quarto. E foda-se, né? Pro quarto, cobre e dorme. Essa acho que foi, assim, uma das vezes que eu vi alguma coisa. Mas ali na casa do André, aquele hallzinho entre sala, cozinha, banheiro, aquele ali é o ponto quente da casa. Sim! É a encruzilhada, né? É ali que a Marie Kondo vai ajoelhar e sentir o Sparks of Joy, né? Não. Aquele é o coração da casa mesmo. Então, foi neste lugar que a última vez eu vi, que foi a última coisa que eu vi na casa do Andrei e da Ira. Foi nesse lugar. Não. Então, ali eu vi esse grandão, assim. Fora isso, eu já tive algumas percepções e tal, mas eu tenho uma política, assim, particular, de tipo assim, eu não dou atenção excessiva pra uma parada dessa, a não ser que eu sinta que é necessário, sacou? Então, tipo, virou ok e segue a vida, assim. Eu não acho que é legal. A galera de outras religiões pode pensar outra parada, assim. Eu não acho que é legal, tipo, aconteceu e eu paro o que eu tô fazendo pra dar atenção pra isso, né? Não, pau no cu, vida que segue. Mas por quê? Pra não atrair? Não, é porque senão você vai viver a vida em decorrência dessas paradas, entendeu? Tem uma galera que acredita que, tipo assim, não, se eu ouvir uma parada eu tenho que dizer, né? Não posso te ajudar, procura alguém que te ajuda, vai embora. Eu não, se for uma parada, eu continuo fazendo o que tô fazendo. Lembrei de uma outra história maneira aí. Foi num dia que tava cheia a sua casa. Foi um dia que eu acho que foi depois de um freak-out ou alguma coisa assim. Aí é raro. Que tava... Foi o Rafael no meu banheiro, né? Eu sabia que aquilo ali era sobrenatural, mano. Eu não lembro se o Rafael tava, mas eu acho que o Lucas Balaminuti tava nesse dia. Tinha uma porrada de gente que... Eu acho que eu tava também. Tinha uma porrada de gente. E tava na sala uma galera, sei lá, umas 10 pessoas na sala, mais um tanto de gente na cozinha e tal. E eu tava sentado no sofá, daqui a pouco eu olhei pra porta, porque eu senti uma parada, na verdade, do lado de fora da casa, no corredor. E eu fui, assim, acompanhando com a cabeça a parada que eu tinha percebido, porque obviamente eu não tava vendo, porque eu não tenho visão de raio-x, mas eu tava percebendo uma presença do lado de fora, no corredor externo à casa. E daqui a pouco a Juliana olha pra minha cara, tipo, você também tá vendo? E essa foi a mesma coisa do meses depois, porém esse foi na hora. Ela viu a minha cara e sacou que eu tava percebendo a parada. Foi aquele dia que você pediu pra eu colocar Paulo Santo no... Foi esse dia. Cara, assim, porque que acontece? Aqui na casa, o corredor, ele tem janela. E aí aqui bate uma corrente de ar e a porta, vez ou outra, quando tá batendo essas correntes de ar, ela fica balançando. Pra quem não tá acostumado, parece que tem alguém tentando entrar e não sabe mexer na maçaneta, né? Aí quando o Vinícius falou isso, acho que tava numa época assim, eu falei, vai que o Vinícius tá tendo uma impressão com isso, mas vou seguir, né? Porque quem sou eu, né? Não sou magão da porra nem nada. Vou fazer, né? Tinha ali uns pedaços de pau em casa, queimei e é isso aí, né? Mas realmente tinha uma parada ali. Tinha. A porta eu nem vi mexendo. E o movimento continuou na direção oposta da porta. Tava indo pra fora, você percebeu? Tipo, não, só passando por ali? Foi só do lado de fora, não aconteceu do lado de dentro. Mas começou como se fosse na porta, indo em direção ao elevador. Porque uma das minhas preocupações, às vezes, essa coisa, tipo assim, de tá tentando entrar, né? Porque, querendo ou não, pelos nossos trampos, as coisas que a gente faz, vira e mexe, a gente faz umas paradas lá pra dar uma erguida nas defesas de todo mundo e tal, né? Então, meio que não é qualquer coisa também que passa. É importante lembrar isso. Uhum. A história com o Spook House, que não é uma história com o Spook House, né? Ele depois fez uma limpeza e foi mais ou menos isso, Keller. Como a gente tem vocês como nossos amigos, pessoas mágicas que levam isso a sério, sempre levantaram defesas de tudo, né? Pra gente. A gente sempre teve essas defesas e a gente sempre confiou nisso, mas não quer dizer que, tipo, a gente vacila e deixa assim, né? Você tem que estar sempre de olho. E aí teve uma vez que eu vi aqui em casa, aí eu vi passar
como se passar uma pessoa, sair da sala e ir pro quarto. E aí hoje, quando essas coisas acontecem, pra que eu não fique impressionada ou na dúvida, sabe aquela coisa de visão periférica, eu geralmente olho e vou atrás. Quer dizer que eu seja, ai, nossa, fodona forte. Não, gente, né? Se eu tiver com medo, eu não vou fazer isso. Mas se eu não sentir nada, eu vou olhar. Eu sou Zé Povinho, né, gente? Quero saber o que está acontecendo na minha casa. E aí eu fiquei olhando, não voltou, não aconteceu nada, não vi mais nada. O Andrei saiu e veio conversar, saiu assim do escritório, veio conversar comigo na sala, aleatoriedades, blá, 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 blá. E aí veio de novo, e aí eu consegui ver. Era um cara, tinha mais ou menos a altura do Keller, não era nem gordo nem magro. Eu fiquei olhando bem, ele encostou na parede e ele estava usando uma camiseta azul royal, gente. Prestei atenção nisso. E aí, de um lado, o Andrei conversando. Além de fantasma, tem mau gosto, né? Pelo amor de Deus. Oxi. Era um rapaz, assim, mais ou menos de uns 30 e poucos anos, tal. Tava olhando pro nada, não estava olhando pra mim, mas eu estava olhando fixamente pra ele. Não vi como carne e osso, assim, desse jeito, mas eu também não vi tão anuviado, sabe? É como se fosse um holográfico ali, né? Meio esquisito de explicar. Até porque... como eu não sou médio, não trabalho com isso, pra mim é só uma visão, né? Nem quero, inclusive. Exatamente. E de um lado eu vendo isso, e do lado o Andrei falando comigo. E eu sei que o Andrei morre de medo, né? E o Andrei falando um monte de coisa, blá, 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 e eu não tava nem ouvindo quando o Andrei tava falando, e o negócio do lado, e o espírito do lado, e eu só ficava, e agora? E agora? Aí o Andrei passou por ele e ele sumiu, sabe? Meio que virou fumaça. Aí, coincidentemente, nesta mesma semana, a gente encontrou com o Rodrigo Spookhouse, e aí a Dani me procurou, Ira, não sei o que, papapá. Aí eu mandei as fotos, e aí ele viu, só que ele também... né, nas visões e nas crenças dele, ele falou que não era nada. Ele falou assim, era, sei lá, algum espírito que tava passando por ali, de repente entrou, não ficou, saiu. E aí ele falou sobre as defesas, que foi isso que o Kelly tava falando. Aí ele falou, a casa de vocês está muito bem protegida. Ele só pode ter passado, tipo, o que ele furou é porque ele estava passando, não era nada de mal, e depois ele saiu. Então tá bom, é isso aí. Que vai embora, né? Agora é tipo Central do Brasil do Astral. Todo mundo passa aí. Eita, cara. Eu nunca mais vi. Cara, mas assim, essa casa aqui eu acho legal que assim, felizmente, a gente tá numa situação um pouquinho mais bacana, né? Então, uma casa já que tem 2 cômodos, né? Um a gente faz o nosso escritório, a gente tem um quarto e tal. Então, é uma casa legal, diferente da nossa kitnet, que é assim, né? A kitnet, se tu abrir o armário, quer dizer que tu errou o banheiro, né? Não tem muito onde fazer e tal. Mas eu sempre tive medo de morar em casa grande. Essa que nem é grande, assim. Mas, tipo assim, em casa com vários cômodos, que é essa porra. De você virar um cômodo e, de repente, tá Satanás ali. E o que você vai fazer? Eu não sei. Eu acho que... Você não tem medo desse tipo de coisa? O que eu faço se eu ver alguma coisa? Na verdade, eu acho que ainda tá faltando uma história. E aquela senhora negra de pano na cabeça que fica na cozinha? Ai, essa é melhor, porque essa... Todos nós aqui vimos, menos o Andrei. Não, vi não. Essa não viu, ô Vinícius? Essa tava lá mas você sentiu ela já, Vinícius? Senti, mas não vi. Aham. Eu também já senti, mas não vi ainda não. a senhora de paninho na cabeça. Eu me lembro do pano meio branco com os detalhes em roxo. Não me lembro da roupa. E tá sempre atarefada, assim. Tá sempre, tipo, away, assim. É tipo a avó cuidando da casa, né? É meio que uma parada assim, É assim que eu vejo aqui. Que ela me lembra... Não é igual. Não tem nada a ver, nem fisicamente, estilo, nem nada. Mas ela me lembra a minha avó por esses cuidados de casa. Sabe aquela mulher que fica cuidando de todo mundo na casa? Que fica passando o paninho. Ela tá sempre ocupada, né? Pegando o que caiu no chão. Colher de pau na mão. Molhando plantas. Deve ser ela que cuida das minhas plantas mesmo, pra não morrer isso aqui, né? Porque se depender de você, né? Aqui as plantas estão condenadas à morte, né? Tipo o inferno das plantas, né? Não, aqui é o Sheol das plantas, mano. A planta vem aqui pra sofrer. A planta foi muito ruim, vem aqui pra cuidar. Mas você falou aquela hora, nossa, se eu encontrar alguém, o que eu faço? Aí não deu tempo de eu responder, né? Porque eu já ia responder, eu chamo o Ju e o Keller. Até eu chegar aí, bichão. Então. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu sei que a gente tem auxílio e tal, mas é o tipo de coisa que eu sei que às vezes não é nada. Às vezes tá lá e tal, não vai fazer nada, etc. Às vezes nem existe. Talvez nada disso existe, inclusive. Mas... Então, cagamos. Segue a vida. Então, mas eu não sei, eu tô nessa grande expectativa de quando eu ver, eu vou morrer, eu vou desencarnar e vou ser mais um dos fantasmas. E é isso. Mais alguma história, gente? As crianças.
Tem as crianças. Criança, eu preciso falar, eu nunca percebi criança lá. Não que eu me lembre, assim, nem energia que eu tenha chamado de criança. Apesar de ter tido aquele rolê com os docinhos e tal, né? Não é uma coisa que eu tenha, tipo, perceber. Tá, então, antes de qualquer coisa, eu já contei essa história no Magicano, mas eu quero que as pessoas tirem um pouco isso da cabeça, porque eu tenho uma explicação muito razoável pra esse lance dos doces. O que acontece? A Ira, o trabalho dela é remoto na maioria das vezes, mas às vezes ela fica alocada. E beleza, ok. A questão toda é que, em dado momento, eu acordei um dia e beleza, né? Aí onde o pessoal tá falando que tem um hallzinho assim, é meio que um corredorzinho, é o lugar ali onde fica uma encruzilhada entre o quarto, a cozinha e a sala, e o banheiro, né? Aí eu tava acordando, aí eu olhei pra baixo, aí eu vi um pirulito. Aí eu falei, caralho, aqueles pirulitos, sabe, que dá em doce de Cosme e Damião, pequenininho, com plásticozinho e tal. Eu olhei pra aquilo e falei, tá, a Ira não costuma comprar esse tipo de coisa, eu também não, só temos doce aqui em casa, e as gatas, até onde eu vi, Satanás não come doce, né? Então elas não devem ter sido elas. Aí eu olhei pra aquilo, mas eu guardei, né? Eu falei, Ira, você comprou algum doce? Ela falou, não. Aí eu, beleza, deixei guardado e tal. Em outro momento, uma semana depois, eu encontrei de novo um doce no mesmo lugar. Parecia, sabe quando tu coloca, tipo, oferenda pra algum deus? Tipo, você tava na porta da entrada do quarto. Aí eu falei, caralho, mano, o que tá acontecendo aqui? Só que aí, desmistificando um pouco, em dado momento, eu sei que a Ira recebeu um mimozinho de alguma empresa que ela tinha ido, de alguma coisa, com uma bolsinha que tinha um docinho, e eu acho que foi aquilo que caiu da bolsa. Então isso é a explicação pra um dos dias. Que caiu 2 vezes milimetricamente no mesmo lugar. Lógico. Lógico. Essa é a explicação de como o doce foi parar na sua casa, Andrei. Então, mas não sei se é algo sobrenatural, se é herê, se é o que é. Não sei. Não, se for, eu já acho maravilhoso. Eu queria que meus fantasmas aqui me dessem doce também. Olha, mas parou de aparecer, infelizmente. O pessoal deve estar com medo aí da diabetes. Não tá mandando mais nada, não. Diabetes astral. Ou pelo menos não tá... Os doces... Não tá mandando doce zero, né? Zero açúcar. Mas é essa a história dos doces. Não tinha um lance de... Alguém tava fazendo alguma coisa de Ganesha nesse período? Tinha, sim. Acho que era a Ju e a... Eu tô sempre fazendo coisa com Ganesha, mas eu me lembro da Ju ter ido numa parada de Ganesha nessa época também. Não sei se ia carregar a Ira ou se tinha falado com a Ira, não foi? Eu levei a Ira. Olha aí. Aí a gente associou, falou que legal, né? Aí eu fui, mas eu não fiz nada aqui em casa. A gente só fez lá, porque como eu não tenho conhecimento, então eu não faria nada sozinha, não tentaria sozinha. Então aquele dia a gente foi muito legal, eu curti, a gente levou flores e tal, rolou um monte de coisa, mas eu não fiz nada aqui em casa depois, eu não trouxe pra casa. Mas ele foi com você. Isso sim. E se eu não me engano, o Andrei também achou doce outras vezes, não foi só uma. Eu não lembro. Não tô lembrado. Bem, das crianças, eu vi uma vez, a gente tem 2 gatas aqui e uma delas gosta de brincar bastante, que é a Kitty. E a Kitty, ela pula bastante alto na parede, ela pula nos móveis, ela brinca mesmo. E aí teve uma vez que eu estava trabalhando no quarto, o Andrei não estava aqui, eu estava sozinha, e eu escutando a Kitty brincando pra lá e pra cá, e até é normal, ela sempre faz isso. E aí, normalmente, quando ela tá bagunçando muito, que ela começa a derrubar livros, né, que o gatinho começa a escorregar nas coisas, aí eu levanto, saio brigando com ela. E aí eu tava escutando bastante barulho, mas eu não vi cair nada, e aí eu estranhei estar em silêncio, sabe, porque ela é tão barulhenta que, igual criança, quando tá muito quieta, você acha que tá em arte. Aí eu saí bem devagarzinho, porque eu pensei, ela deve estar aprontando. Saí devagarzinho, aí quando eu olhei, ela tava brincando no meio da sala, com as patas assim pra cima, como se alguém tivesse segurando e rodando ela. Não, mentira, ela tá sendo abduzida? E aí eu fiquei olhando assim, e a Kitty, tipo, rodando assim, sabe que nem quando um adulto pega uma criança pelos 2 bracinhos e fica rodando? Não, vai tomar no cu, não, isso é mentira, não é possível. Fazendo um break, ela tava metendo break. E aí eu não vi nada segurando a Kitty, eu não vi nada, só que eu vi a gata de pé. Dançando break. Aí eu falei assim, caralho, Kitty. Não, isso não é possível, E ela tava brincando, sabe, com alguém ali. Que bom. Brinca com o gato, traz doce, tá ótimo. Gente, não. Tem outra história da Kitty, né, Ira? Que essa aí é bizarra, né? Tem 2 agora, né? A gente não chegou a contar pra vocês uma nova que aconteceu agora aqui em casa, semana passada. Eita! Então essa tem que ser você, pra você mesmo calar sua boca nesse programa, porque você ouviu. Que isso, Ira? Você ouviu. Aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com você. As garrafas de cerveja aqui, não fica brigando comigo. Vai dar ruim aqui. Não, mas antes você tem que contar aquela da Kitty em cima do armário, né?
Essa assim, não sei o que foi, não pode dizer que foi criança, foi qualquer coisa, eu não sei, eu não vi nada, eu não senti nada, mas foi uma coisa bizarra. De novo, a Kitty, que gosta muito de brincar, ela é uma gatinha muito feliz, pra você que não conhece, mas a Ju, Kelly e o Vinícius aqui sabem como que a Kitty é. O nosso apartamento, ele não tem esses guarda-roupas embutidos, aí a gente comprou um guarda-roupa que é um bem alto. Então, assim, do guarda-roupa pro teto, é só uma frestinha, não dá pra gente aproveitar muita coisa, mas sempre dá um jeito de jogar uns papéis, sabe? Umas coisas lá em cima. A Kitty consegue subir em cima desse guarda-roupa. E às vezes ela pula, fica brincando lá, desce e tal. Numa dessas vezes eu estava no quarto, eu estava me maquiando. Também o Andrei não estava aqui comigo. Eu tava me arrumando, ia sair, tava me maquiando bem devagarzinho. Era uma tarde. Aí a Kitty subiu em cima do guarda-roupa e começou a brincar ali. E eu escutando, até que ela começou a fazer muito barulho. E começou a me irritar. O que qualquer coisa me irrita, gente. E eu me maquiando, aí eu comecei, Kitty, para com isso, mas que barulho. E eu olhava pra cima e... pá. Aí eu, caraca, esse gato vai quebrar o guarda-roupa. Eu, Kitty, desce daí, para com isso. Aí quando eu abaixei a cabeça, eu fui pegar assim na cama o resto da minha maquiagem. Quando eu virei, a Kitty estava do lado dormindo. Então foi isso, gente, eu não vi, mas foi um negócio muito bizarro. Eu fiquei com medo. Não podia ser a Marceline nesse dia? Não, a Marceline nem sobe lá, ela tava aqui na sala. Marceline é gordinha e preguiçosinha. O salto que tem que dar pro guarda-roupa é muito alto, a Marceline não consegue. Então, assim, eu não sei o que é, eu não vi, não senti, não aconteceu nada, mas foi um negócio muito estranho. E os barulhos eram muito altos, gente. E porque a gente já está acostumado com a Kitty subir e brincar. Era além ainda. E tanto que eu achei que fosse ela. Eu não, né, em momento algum eu tava achando, se eu achasse que fosse um fantasma, eu não ia chamar a Kitty. Eu estava achando que era ela bagunçando. E mesmo que ela estivesse descido e deitado, foi um segundo. Tava o barulho, o Kitty desce daí e opa, Kitty está aqui do meu lado. O que leva a gente pra história que aconteceu semana passada, aspas, né? Eu acho que foi há uns 2 ou 3 dias atrás. Eu tava no banheiro, atendendo um chamado especial da natureza. Aí eu comecei a escutar caralho, aí eu fiquei muito puto com a Ira, que eu comecei a escutar uma barulheira de armário batendo. Aí eu falei, caralho, o que a Ira tá procurando de coisas de armário? Será que ela tá procurando alguma coisa? Será que ela tá puta que eu deixei o armário aberto, tá batendo com força? Aí eu saí do banheiro. Aí eu falei, Ira, o que você tá fazendo? E a Ira falou, eita, não era você que tava batendo os armários? Aí eu falei, ok. Essa história tem 2 pontos de vista, né? Porque o Andrei estava no banheiro pensando isso, eu estava na sala e o barulho estava vindo do quarto. E aí eu estava ouvindo barulho também de abre e fecha de armário, de guarda-roupa, e estava alto. Aí eu levantei, pensei, acho que o Andrei tá procurando alguma coisa, vou fazer uma pegadinha com o Andrei, sabe? Eu vou bem devagarzinho, vou falar, peguei. Aí eu fui bem devagarzinho. Aí a Kitty estava aqui na sala e a Marceline estava bem de frente, olhando pro quarto, parada, olhando. Então eu olhei a Marceline e pensei, ela tá vendo o Andrei também. Aí eu fui bem devagarzinho. Quando eu pulei no quarto, não tinha ninguém. O Andrei tava no banheiro. Tinha alguém, você só não viu. E quando você entrou no quarto, tava rolando barulho ainda? Parou na hora que eu entrei. Tá. Parou na hora. Sabe aquela, tipo assim, muito aquela coisa Toy Story? Fechou o guarda-roupa bem na hora, pá! Uhum. Você ainda pegou, assim, reverberando o fim da batida, assim. Reverberando mesmo. E sei qual armário ainda que foi. Ai, pelo amor de Deus, ele não fala que é o meu. Aí que entra uma outra história, que a Ju sabe também, de uma outra criança recente aqui. Ah, não. E essa eu vi. Caralho, é a central do Brasil do astral mesmo, né? Essa a gente tava quase investigando, né, Ju? A gente já tava quase ligando câmera pra tentar pegar, mano. Essa foi foda. Conta pra nós. Conta aí, então, cara. Essa foi foda, e fica todo mundo em silêncio. A Ira me mandou uma mensagem um dia falando assim, Ju, eu não sei, mas eu acho que eu tô sentindo a presença de uma criança aqui dentro de casa. Aí eu falei, tá, conta mais. Daí ela começou a contar que ela frequentemente vê a Kitty brincando sozinha. E assim, eu tenho gatos que brincam sozinhos, né? A gente sabe como é que gato brinca. Mas ela falou, ela fica olhando muito pro alto e pra um ponto fixo e tentando pular num ponto fixo, como se ela estivesse pulando numa pessoa. Ela não tá brincando com um ratinho, alguma coisa, não é nenhum bichinho na parede, já reparei nisso. Tá bizarro, né? Às vezes eu ouço uns barulhinhos que é a Kitty alguém, cara, é alguma coisa. Eu falei, bom,
beleza, né? Falei, fica de olho, né? Vê se isso tá te incomodando. Perguntei pra ele, tá te incomodando? Tipo, é uma presença opressora? Ela falou, não, cara. Só que, sei lá, parece que tem um negocinho que fica correndo aqui pela casa. E aí, na última vez que eu fui na casa da Ira, que a Ira fez um almoço, falou assim, vem aqui, né? Vou receber vocês, vou fazer um almoço, que ela faz um baião de 2, joia. Muito bom. Aí eu estava na cozinha com ela, eu tinha acabado de chegar, e aí ela falou assim, Ju, eu vi, e eu tava com uma blusa amarrada na cintura. Ela falou assim, Ju, eu vi a criança, tipo, puxando a barra da tua blusa. Sabe quando criança, tipo, fica tia, tipo, puxando assim? Aí eu falei, tá, isso foi agora? Ela foi. Aí, beleza. Estou conversando com a Ira, aí tipo, quer que eu te ajude alguma coisa aqui na cozinha? Piquei uns negócios pra ela. Quando eu me viro pra aquele lugar que o Vinícius falou, que é o lugar crítico da casa, que é o hallzinho onde fica a porta da cozinha, a porta do banheiro, a porta do quarto, eu vi nitidamente uma criança saindo correndo pra dentro do quarto. Ela saiu, tipo, sabe quando você vira e a criança, tipo, e sai correndo? Danadinha, né? Ela saiu correndo e virou pra direita, que a direita é onde fica a cama e os armários. Aí eu pensei, eu vou lá ou não vou? Porque se eu for lá, imagina, tipo, vou entrar no quarto da minha amiga do nada, tipo, nossa, pessoa se metendo na casa dos outros, né? Pega uma chinela havaiana e vai na fé. Aí eu só virei pra Ira e fiz assim, Ira, eu vi ela e ela passou correndo pra dentro do seu quarto. Aí a Ira foi e olhou, tipo... Aí eu acho que, se não me engano, foi nesse dia que a Ira falou assim, tinha um negócio caído que tava em cima da cama e tava caído. Mas até aí dá pra explicar, tem 2 gatos na casa, enfim. Mas ela encontrou um negócio que ela tinha deixado em cima da cama caído no chão. Ai, nossa, isso pra mim, esse dia foi tão um alívio, porque eu já estava há dias falando pra Ju e ninguém via nada aqui em casa, ninguém sabia. Eu já tava, falei assim, gente, eu tô ficando muito louca. É sério, tipo, sabe, eu tô impressionada demais. Aí eu falei pra Ju, eu vou tentar tirar foto, eu tava tentando tirar a foto do fantasma, gente. Já tava surtando, já. Eu já tava surtando, então quando a Ju falou, Ira, eu vi, Isso que a Ju falou no quarto, além do negócio ter caído, tava assim, eu já fui faxineira, né, gente? Sou filha de empregada doméstica, então, tipo, arrumar a casa pra mim é um negócio muito chato. Quer dizer, é chato pro Andrei, coitado, que tem que conviver isso. Que bom que em casa você não fala isso, né? Você fala pros outros, né? Então, tudo bem. Peraí que isso não é aval pra você, não. Então, assim, a nossa cama, eu gosto de deixar ela bem esticadinha. O lençol é todo esticado. Sabe aquela coisa que tem que jogar uma moeda? E os travesseiros também, eu deixo tudo arrumadinho. E aí, nesse dia que a Ju viu, tava com marca de quem pulou em cima da cama. Aí, como eu e a Ju falou, a gente olhou e falou, é que se eu tiro uma foto disso, qualquer pessoa vai dizer que foi o gato que pulou. Mas não era, as patinhas do gato tava diferente, sabe? Como se alguém tivesse pulado ali. Só que não serviria de provas nem nada, né? Mas tinha alguma coisa estranha. Tem que botar farinha no chão aí pra ver se pega as pegadinhas. Atividade, claro, você vai vir limpar depois a farinha, né? Faz um bolo. Chama o Frater MG pra fazer um bolo. Com a farinha do chão no meu quarto, vai ficar uma beleza. O pão que o diabo amassou. Pode chamar assim, inclusive. Eu queria jogar uma hipótese aqui pra jogo. Por favor. Eita. A minha hipótese é, o Andrei não dá azar de morar em casas assombradas. O Andrei é assombrado. Não, mas claramente eu sou bicho ruim, né, mano? Claramente tô carregadaço, né, mano? Imagina, só esses ouvintes e essa equipe, eu vou estar normal, vou estar livre, leve, solto. Não, eu vou estar com os bichos ruins, mano. Mas eu acho que o Andrei pode se mudar pra o lugar que for e os bichos seguem ele. Tipo aquele cara como que é que vários espíritas falam? Que você tem uma mediunidade de manifestação, né? Que tipo, a tua presença é que faz as paradas acontecer. Cara, seria muito foda se o cético do rolê, ele fosse alguém que tivesse um poder desse, né, mano? Ele manifesta pros outros, né? Andrei, seria? Que cético, Andrei? Que cético do rolê é o Lucas Balaminuti. Boa, cara.
E olha lá, porque até o Lucas tem as histórias ali que você fica meio... Não, mas eu tenho confirmação que eu tenho a sensibilidade de pedra, não percebo nada, eu sou trouxa. Mas sabe quem também tem a sensibilidade de pedra? Não vê nada, não percebe nada. O Grola é uma pedra gigante. E tá lá, incorpora os caralho. E aí? Ó, eu não tenho aqui história, mas eu também vou deixar um comentário aqui que é interessante. Eu falei no início do programa que várias pessoas de religiões diferentes já viram e sentiram coisas aqui. Já aconteceu várias situações de assim, pode ser uma grande coincidência? Pode ser, mas já aconteceu situações assim, da minha mãe que tá lá, candomblecista, me mandar mensagem falando, olha, esse dia aqui toma cuidado. Aí, no mesmo dia, o pastor evangélico da igreja da minha irmã me mandar mensagem, olha, toma cuidado, sonhei com você aí. Aí a mãe do Andrei, um bandista que tá lá no Rio, manda mensagem, olha, sonhei com vocês, aconteceu isso. Aí de repente vira uma outra pessoa de uma outra religião, de uma outra ordem ocultista no mesmo dia mandar mensagem pra gente, olha, eu tava fazendo um trabalho, senti isso com vocês. São coincidências que já aconteceram várias vezes com a gente. E também já aconteceu, por exemplo, o irmão do Andrei, ele é médium, né, dentro da ordem religiosa dele, ele tem um trabalho, dele chega aqui e o Andrei fica brincando com ele, e aí, o que você tá vendo? O que você tá sentindo? E aí ele olhar pra gente e falar, olha, não tem nada aqui, mas eu tô vendo que a casa de vocês está protegido por católico, por evangélico, por umbandista, por candomblecista, e acaba, sendo as mesmas coincidências das outras pessoas que nos procuram. Aí é louco, hein? E aí daquele que mandar, hein? A vela preta tá sempre de jeito. Então, assim, são coincidências que eu acho interessante. Não é um fantasma em si, mas digamos que, sei lá, o alinhamento de energia das pessoas, sabe? Mesmo que não seja, não estamos falando de fantasma, mas naquele dia específico, o universo está conspirando e como se todas essas pessoas recebessem o mesmo sinal. Eu acho isso super interessante. Eu não sei como falar mais sobre isso, como comprovar isso, mas é algo que pra mim me intriga de uma forma legal. Que bom, né, mano? Porque aí as pessoas... Então, você aí que quer mandar maldição pra Freak House, manda dinheiro e pau no seu cu. Sabe que primeiro você vai ter que atingir o Keller, a Ju e o Vinícius. Vai se fuder, caralho. Foi muito real, né? Agora eu vou ficar aí de boi de piranha, rapaz. Sai fora, beijo. Eu sou Kevlar de otário agora. Resposta, vai. Seu cocôzão, não faz isso comigo. A resposta da Ju foi maravilhosa. Você abusa do meu amor. Você abusa. Você acha que eu chamo a Ju pra gravar podcast porque ela é legal? Não, eu chamo porque eu tenho minha personal Márcia Fernandes aqui. Para, doida. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer muitíssimo essa galera. Cara, quanta gente aqui nessas quarenteners. Beijo pra vocês que estão acompanhando a live, nossos queridíssimos apoiadores. E é pra você que chegou no final desse podcast maravilhoso. Alguém quer fazer algum jabex? Eu quero mandar um beijo para todos os ouvintes que reconheceram as nossas histórias aqui, ouvindo de outros programas, porque a gente já comentou algumas aqui. Fico muito feliz com isso. Então, beijo pra vocês que estão assistindo e reconheceram, pra você que tá ouvindo também. Quarta-feiras, quarentenas, produção de conteúdo do Mundo Freak, quarentenas, toda quarta-feira, live no Instagram comigo e com a Ju, olha lá, venham assistir, venham nos acompanhar, 22 horas, contando histórias de terror, mini aconteceu comigo. Mentira, vocês ficam falando de anime, pode ir. Isso aí é o podcast de anime do Mundo Freak. Tá começando aí, ó. Começa aí. E vamos ter também lives na Twitch, aleatoriamente, a gente não sabe que dia ainda, com o Keller, com o Rafael. Tem também as lives lá do Rafael, e é isso, antes que o Andrei brigue comigo, porque eu tô fazendo recadinhos. Eu tenho uma dica, peraí que eu tenho uma dica. Você que tá com problema de encosto, fantasma e bicho morto dentro de casa, e não foi você que matou, planta boldo, é nóis. Olha aí, ó. Boldo e Paulo Santo, é isso aí. Bota umas plantinhas de boldo ali, que o bagulho é nóis. Queima boldo e planta Paulo Santo. É isso aí, fica a dica aí pra vocês. É isso então, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Seja o que Satã quiser e que eu não olhe pra trás.
Nossa Deus, esse aí, mano. mundofreak.com.br